Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Evangelho Virtual. Disse Jesus que quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele ali estaria. E não há pelo fato de estarmos aqui no ambiente virtual que Jesus não se faz presente conosco. Então, tanto quanto possível, vamos deixar as nossas preocupações, angústias do lado de fora do nosso coração e vamos pensar em Jesus, pensar em nossos mensageiros celestiais, agradecendo pela oportunidade que uma vez mais temos de estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus, aqui no Centro Espírita Fonte Viva. Que Deus, em sua infinita bondade, misericórdia, justiça e paz, encontre em nossos corações a disposição sincera para crescermos e evoluirmos enquanto cidadãos, enquanto cristãos. Graças a Deus. Permita-nos convidá-los para a reflexão em torno de um tema muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos sobre a caridade. A caridade, por assim dizer, resume todos os principais ensinos de Jesus, porque a caridade é o substrato do amor. Costumo dizer que a caridade é o amor em ação, pois o amor sem obra é um amor sem caridade. Um amor sem ação é um amor, portanto, sem caridade. Então, de nada adianta amar uma pessoa e não exercitar este amor através da caridade. Portanto, a caridade é a prática do amor, a vivência do amor. E não por isso, mas tão importante quanto isto, a doutrina espírita levanta como estandarte do princípio moral espírita a máxima: fora da caridade não há salvação. No entanto, muitas pessoas não compreendem exatamente o que vem a ser a caridade. Estudando um pouco mais sobre a doutrina espírita, nós compreendemos que a caridade não é apenas aqueles sentimentos que para muitas pessoas é considerado até um sentimento piegas, um sentimento retrógrado, né, de benevolência, de dó, de compaixão com o semelhante. Na verdade, a caridade é uma virtude por excelência que nos convida a colocar em prática a máxima que o Cristo nos ensinou. O maior mandamento ensinado por Jesus é o de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? O amar ao seu semelhante como a si mesmo. E você não tem como amar o seu semelhante se você não exercitar a caridade. Logo, a caridade resume o principal dever do cristão, o principal dever do homem encarnado aqui nesse planeta, nesta grande epopeia de evolução individual. De nada adiantará nós dizermos que amamos uma pessoa, mas não exercitarmos este amor através da caridade. Então a caridade, ela é o passaporte seguro para a evolução espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9, ele vai falar sobre algum tipo de caridade. A caridade mais comum e que todos pensam que é a mais importante é a caridade material, né? Então, quando você fala de caridade, uma pessoa logo tem a ideia de esmola, né? Dê uma esmola, por favor, seja caridoso, por favor, né? Mas a caridade, ela transcende a esta necessidade de doação material ao ser humano, ao próximo. Em verdade, a caridade resume os principais deveres na relação que nós temos
um para com os outros aqui neste mundo. E Jesus nos ensina isso de diversas formas, né? E isso é tão verdadeiro que quando Jesus nos convida a vivenciar essa caridade na prática, ele diz algo mais ou menos assim: faça ao seu semelhante tudo o que você quereria que fosse feito para você se você estivesse no lugar dele. E eu acho essa máxima de uma profundidade sem tamanho, porque ela nos convida a exercitarmos essa prática, de nos colocarmos no lugar do nosso semelhante. Quando nós colocamos no lugar do semelhante, nós vemos que nós temos que ter mais compaixão, mais tolerância, mais paciência, mais amor, mais caridade, por assim dizer. Porque neste exercício de nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos entender que ele tem necessidade assim como nós. Né? Então, veja comigo, você tem frio, não tem? Você tem fome, você tem calor, você tem necessidades materiais, você tem necessidades pessoais, necessidades, enfim, de todos os tipos. Então é natural que o teu semelhante também tenha esta necessidade. Então, na vida de relação, na vida em que nós trocamos experiências de relacionamento um com os outros, nós teremos sempre a oportunidade de exercitar esta caridade na relação com o nosso próximo, com o nosso semelhante. E é exatamente nesta relação que você demonstrará se você de fato é caridoso ou não. Porque falar de caridade é fácil até o momento em que você precisa exercitar a caridade. Eu disse agora, entre outras coisas, que o exercício da caridade implica outras virtudes. Você pode ser caridoso sem ser paciente? Eu não acredito. Acho que a caridade, ela é paciente. Você pode ser caridoso sendo orgulhoso? Não, porque se você é orgulhoso, muitas vezes você humilha as outras pessoas que convivem com você para demonstrar que você está certo, que você é melhor, que você é o dono da razão. Será que a caridade ela se conduz de maneira inconveniente? Não, penso que não. Porque se você tem a humildade de se colocar no lugar do seu semelhante, você dificilmente fará por ele o que você não gostaria que fosse feito por você se você estivesse no lugar dele. Logo, a caridade implica no despir-se do egoísmo e do orgulho, em que você verdadeiramente se coloca numa condição de humildade e de sincero aprendiz nesta escola da vida, dessa escola existencial. Né? Então, a caridade não se resume apenas à caridade material. A propósito, eu posso lhe perguntar, o que você acha mais difícil? A caridade material ou a caridade moral? Qual é a diferença das duas? A caridade material, como eu já disse, é essa doação de alguma coisa em benefício de alguém que necessite. E devemos registrar aqui que isso é importante, porque vivendo no mundo, uma pessoa que está padecendo de frio, ela precisa de roupa. Se ela está padecendo de fome, ela precisa de alimento material. Então não estamos aqui desprezando a caridade material, mas estamos dizendo que a caridade material, às vezes, é mais fácil do que a caridade moral, aquele tipo de caridade em que você precisa doar-se de si mesmo através da vivência, da paciência, da compreensão, da tolerância, do amor verdadeiro ao teu semelhante. Amar ao semelhante exige muito desprendimento. Então, quando você doa alguma coisa material, às vezes é mais fácil do que você doar a si mesmo. Existe uma passagem do Evangelho muito conhecida em que Jesus está num templo religioso, né? E ele vê as pessoas todas fazendo as suas ofertas, as suas doações em espécie, não é?
As pessoas depositavam o dinheiro, as moedas, no caso, em um recipiente metálico. Ele tinha o nome de gasofilácio. Então, as pessoas, quando enchiam a mão de moeda e colocavam naquele recipiente metálico, faziam um som bem peculiar. E todos percebiam que aquela pessoa estava colocando muito dinheiro por conta do som que fazia. No entanto, ao final do dia, muitas pessoas depositaram ali a mão larga, cheia de moedas. Uma viúva depositou aquilo que seria 2 moedas, apenas 2 moedas. E ele percebeu que os seus apóstolos ficaram olhando aquilo como que deixando subentendido que aqueles homens que depositaram mais dinheiro tinham dado mais, tinham feito maior caridade. E Jesus então chama-lhes a atenção para essa particularidade que acho importante em relação à diferença da caridade moral e da caridade material. Ele disse que naquele dia, em verdade, quem havia doado mais tinha sido a viúva que tinha dado 2 moedas. Porque ela deu não do que lhe sobrava, ela deu do que era necessário, essencial para a sua vida e para a sua sobrevivência. Ao contrário, os outros deram do que sobrava, do que não lhes fazia falta. Então, ela demonstrou muito mais desprendimento, muito mais amor, muito mais preocupação com os necessitados do que aqueles homens que estavam muito mais preocupados com o que os outros iam dizer da importância de dinheiro que eles estavam doando, para satisfazer o seu orgulho, a sua vaidade. Então, Jesus deixa claro que a caridade, ela é sincera. Então, se eu quiser ajudar alguém, eu não preciso querer que essa pessoa saiba que fui eu que ajudei, porque a caridade, ela é desinteressada. Então, se você vive na sua família e pratica o amor em relação a um ente querido e espera que ele dê a contrapartida deste amor para você, é como se você estivesse exigindo também algum tipo de pagamento. Então, o amor, ele liberta. O amor não exige contraprestação. O amor não exige que você faça por alguém alguma coisa, desde que aquela pessoa retribua o bem que você esteja fazendo. A propósito, nesse sentido, quando os apóstolos saíam para fazer as suas pregações à época de Jesus, Jesus recomendava que eles fossem às casas e dissessem algo mais ou menos que a paz esteja convosco nesta casa. E que se as pessoas não pudessem recebê-los, que eles simplesmente levantassem, tirassem a poeira das sandálias e continuassem seguindo, porque aquelas famílias não eram dignas de receber a mensagem que eles estavam ofertando. E ele assim o fazia, chamando a atenção de que o que importava para as pessoas era a grandeza da palavra que ele estava levando, a verdade do evangelho que ele estava pregando. E se a pessoa se interessasse por isso sem, exigir nada em troca deles, porque eles não tinham nada para oferecer e os recebessem para essa pregação, então eles estariam mais, aptos a receber o evangelho e, portanto, a boa nova de Jesus. De tal forma que a caridade moral, como estamos falando aqui, ela exige muito mais de nós dedicação, paciência, tolerância e compreensão. Eu não consigo exercitar esta caridade de maneira plena se eu não tiver humildade, se eu não tiver amor, se eu não tiver verdadeiramente esperança no meu coração para dias melhores. Não é? Então, a caridade, ela implica realmente nesta necessidade de sermos bons, na necessidade de colocarmos em prática o que Jesus nos ensinou, na necessidade de compreender que a caridade não se restringe a uma esmola, que ela vai muito além disto. Nos implica compreender que não há ninguém tão pobre que não possa doar alguma coisa. E não há ninguém tão rico que da mesma forma não possa doar um pouco do seu tempo em favor dos necessitados, em favor de quem realmente necessita de amparo.
E atualmente, mais do que nunca, esta caridade em que você leva uma palavra de amor, de carinho, de esperança, de fé para alguém que esteja caído, para alguém que esteja sofrendo, para alguém que esteja necessitado, é muito mais valiosa do que muitas vezes uma doação em espécie, uma doação em bens materiais. De forma que todos nós podemos ajudar. E quando todos nós fazemos um pouco, o mundo realmente pode melhorar muito, porque poucos não precisam fazer muito, porque todos estão fazendo cada qual a sua parte. Então, o convite que nós fazemos é para que nós pensemos em Jesus, que nos lembremos daquela passagem que ele disse, que é uma passagem que eu acho maravilhosa, em que ele disse: quando tu fizestes ao menor dos teus irmãos, é a mim que tu está fazendo. Ele diz mais ou menos assim: quando eu tive fome, tu me destes de comer. Quando eu tive sede, tu me destes de beber. Quando eu estava nu, tu me vestistes. Quando eu estava doente, tu fostes me visitar. Quando eu estava no cárcere, tu viestes me visitar. E alguém então disse, interpelando ao Cristo: mas, Senhor, eu nunca lhe vi com fome e lhe dei de comer, tampouco lhe vi com sede e lhe dei de beber. Da mesma forma, não lhe fui visitar na prisão ou nos hospitais. Ao que Jesus respondeu: quando tu fizestes ao menor dos teus irmãos, era a mim que tu estava fazendo. E eu lhe pergunto, se hoje Jesus dissesse para você: vou me hospedar em sua casa, você não aceitaria este convite? Pelo contrário, você aceitaria e você separaria tudo de bom e do melhor para receber o Cristo. Talvez você fizesse como os nossos pais, como os nossos parentes mais de idade faziam quando recebiam uma visita ilustre na casa, né? Doavam o que era de melhor, né? O melhor quarto, a melhor roupa de cama, o melhor talher, a melhor alimentação, para que aquela pessoa fosse bem recebida e nós demonstrássemos o amor que tínhamos para com ela. A mesma coisa é Jesus. Se ele dissesse que viria à tua casa hoje, você faria isso tudo. E a pergunta que nós fazemos é: você faria isto àqueles que te perseguem? Aqueles que te caluniam? Aqueles que te falam mal? Não esqueça da palavra de Jesus. Quando tu fizestes ao menor dos teus irmãos, era a mim que tu estava fazendo. Então, quando você fizer a caridade, pense em Jesus. Pense na felicidade que você está tendo, da oportunidade de dar um testemunho de amor, de fé e de esperança às pessoas que necessitam. Queria concluir aqui a minha fala lembrando de uma passagem de Chico Xavier que eu acho linda, acho de uma beleza máxima, um poema de Chico Xavier, em que ele fala sobre os significados do amor. E o amor, de fato, muitas vezes se confunde com a própria caridade. Na Epístola de Paulo aos Coríntios, o amor e a caridade se confundem, né? Quando Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver o amor, eu serei como o sino que tine, ou como o metal que soa. Tá? Mas Chico, então, fala desses significados do amor. E eu queria pedir licença para recitar este poema de Chico, quando ele diz que a vida nada mais é do que o amor existencial, de que a razão, por assim dizer, é o amor que nos faz ponderar, que nos faz refletir quanto à vida. Que o estudo nada mais é do que o amor que analisa, que a ciência é o amor que investiga, que a filosofia
A filosofia é o amor que pensa, que pondera. A religião é a incansável busca do amor em Deus. A verdade é o amor que se eterniza na relação com os nossos semelhantes. O ideal é o amor que se eleva a cada dia. A fé é o amor que transcende, que supera, que vai além. A esperança é o amor que sonha. E eu prefiro ser um sonhador do que viver sem poder sonhar num futuro melhor. A caridade, portanto, meus irmãos, é o amor que auxilia, o amor que ampara. A fraternidade é o amor que se expande, que se agiganta. O sacrifício nada mais é do que o amor que se esforça. A renúncia é o amor que se depura na relação com o nosso semelhante. A simpatia é o amor que sorri. O trabalho é o amor que constrói, o amor que edifica. A indiferença, meus irmãos, a indiferença é o amor que se esconde. O desespero é o amor que se desgoverna. E quantos de nós não nos desgovernamos pela vida? A paixão é o amor que se desequilibra. Quantas pessoas que se dizem apaixonadas cometem crimes horrendos, né? O ciúme é o amor que se desvaira. O orgulho é o amor que enlouquece. O sensualismo é o amor que envenena. Finalmente, este ódio que todos nós julgamos a antítese do amor, nada mais é do que o amor que adoece gravemente. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença diante da necessidade dos nossos companheiros de jornada terrena. Que Deus, em sua bondade infinita, ampare, proteja e fortaleça toda a tua família. E até que de novo aqui nos encontremos, no ambiente virtual ou não, que os veneráveis mensageiros celestiais auxiliares de Jesus nos tenham a todos tranquilos, seguros e serenos na palma de suas mãos. Fiquemos todos com Deus.